Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre potenciação e suas propriedades. Se você tem dificuldade, não se preocupe, hoje a aula vai ser rápida e você vai aprender muito fácil essa potenciação, que é uma operação bem tranquila, bem de boa, tá? Então vamos lá, sem mais demoras, bora para a nossa explicação de hoje. Galera, potenciação e suas propriedades. Primeiro, o que é uma potenciação, né? Vamos lembrar disso? Potenciação, nós temos aqui alguns números, alguns nomes que vai ser importante pra gente se entender aqui, tá? Primeiro, tá vendo esse 3 em verde? Que ele tá embaixo desse 2 aqui? Ele tá meio que segurando o 2, que o 2 tá ali em cima. Como ele tá segurando, se ele sair, o 2 cai. Então ele não pode sair dali. Então ele é a base, tá? Ele é a base do nosso número que tá ali em cima. Então, como ele é a base, ele segura. E o nosso número aqui em cima, qual que é a função dele, né? Ele me indica quantas vezes eu tenho que repetir a minha base. Porque assim, o que é a potenciação? Nada mais é que uma outra forma de você reescrever uma multiplicação de muitos números iguais. Só isso. Então, potenciação pensa assim, potenciação é a mesma coisa que vezes, só que eu não vou multiplicar números diferentes. Vou multiplicar sempre o mesmo número repetido várias vezes, tá? Então aqui o 2, que a gente chama de expoente, ele me indica quantas vezes eu vou ter que multiplicar o número que está embaixo. A base. Tá? Então, como aqui em cima tem o número 2, então o meu 3 eu vou ter que repetir duas vezes, que é o que eu fiz aqui. Ó. Esses dois números aqui, então, quando ele está repetindo, ele se chama fatores. Tá? Então, eu tenho 2 número 3 como fatores, porque o meu expoente é 2. Aí eu multiplico. 3 vezes 3 dá 9. E o 9, então, se chama potência. Tá? Então, potência é a resposta dessa continha que a gente fez. Esses nomes, o mais importante aqui seria a base expoente para a gente entender, se localizar durante as nossas contas, tá bom? E é muito importante não confundir. Muita gente faz 3 vezes 2, isso é errado, não pode. Devemos sempre que fugir do nosso erro, né? Então nunca faço 3 vezes 2, e sim que o 2, quantas vezes eu vou repetir o número 3. Beleza? Vamos ver então aqui mais alguns exemplos para fixar bem isso aí na nossa mente antes de ir para as propriedades da potenciação. Beleza? Então vamos lá, 2 elevado a 3. Então o 3 indica quantas vezes vou repetir o número 2. Então eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então note, meu expoente é 3, repeti o 2 3 vezes. Agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Beleza? Agora é a mesma conta, só que o meu expoente agora é... a minha base agora é negativa, né? Então, como que eu arrumo, como que eu faço essa conta? Bom, se está entre parênteses, eu repito todo mundo. Então, todo mundo aqui vai ser repetido. Então, eu vou fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, ó, note, meu expoente é 3, minha base é menos 2. Então, repeti o menos 2 3 vezes. Aí eu faço a minha operação. Menos com menos dá mais, né? Primeiro semijogo de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a resposta final, menos 8. Beleza? Agora, menos 3 elevado à quarta potência. Então, se o expoente é 4, a minha base vai repetir 4 vezes. Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 3, repetir duas vezes. Vezes menos 3, terceira vez, vezes menos 3, quarta e última vez. Então, repetiu menos 3 4 vezes. E aqui, primeiro de tudo, o joguinho de sinal, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos, com menos fica mais. Beleza? E agora eu multiplico. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, resposta aqui 81. Uma dica para você, que às vezes se perde nessa questão dos sinais, né? Nossa, menos com menos dá mais, com menos... Professor, se fosse 9 números, se fosse 15 números, eu tenho que fazer outro sinal com todos eles? Na verdade, não precisa. Olha uma dica para você. Sempre que o seu expoente for ímpar, olha só, o sinal da resposta é o mesmo que o sinal da base. Então, note aqui no segundo exemplo, como a minha base é negativa, a minha resposta também teve um sinal negativo. Olha no primeiro exemplo, a minha base é positiva, então a minha resposta também é positiva. Então, sempre que o seu expoente for ímpar, você pode pensar assim, tá?
A resposta tem o mesmo sinal da base. Mas, se o teu expoente for par, como no terceiro exemplo aqui, ó, é 4. Se o teu expoente for par, a resposta sempre será positiva. Sempre. Então, com essa regrinha, né, com essa dicasinha, você não precisa se preocupar com os sinais no meio da potenciação. Você pode resolver normal e se preocupar com o sinal só na resposta, né? Então, se o expoente é par, sempre positivo, independente da base. Se o expoente é ímpar, o sinal da base é o mesmo da sua resposta. Beleza? Vamos então agora para o nosso quarto exemplo, que é 2 elevado a menos 1. Nossa, agora o expoente é negativo. Muita gente aqui vê, já entra em desespero. Mas não precisa, galera. É bem tranquilo. Pensa o seguinte. Tá vendo a minha base? Ele tá sozinho, né? Sempre que o número tá sozinho, eu posso colocar o número 1 aqui embaixo. O primeiro passo é esse, tá? Por quê? 2 divididos por 1 é 2, não altera em nada. Mas por que isso aqui é importante pra gente? Porque quando o seu expoente é negativo, a gente detesta isso, a gente vai querer tirar esse menos daí. Tá? Então, o primeiro passo é tirar esse negativo do seu número 1. Como que eu tiro o sinal de negativo? Eu inverto a minha base. Então, se a minha base aqui é 2 sobre 1, ela vai ficar 1 sobre 2. Simples, direto ao ponto. Se é 1 sobre 2, o meu expoente agora se torna positivo. Beleza? E agora é resolver. 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2. Né? Que repetir o 2 apenas uma vez. Pronto, essa é a minha conta. Tá? Professor, entendi mais ou menos. Então vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Expoente negativo, tem que tirar esse sinal dele. Como? Invertendo a minha base. Se a minha base é 3 sobre 4, então ela vai ficar 4 sobre 3, que é o inverso. Beleza, inverti. Opa, esqueci, troquei o expoente. Se eu invertir a minha base, beleza. Meu expoente fica positivo e resolvo naturalmente. Então, repito 4 terços 3 vezes, né? Porque é o meu expoente. E agora eu multiplico. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E pronto. Resolvemos a nossa potenciação. Beleza? Tranquilo? Então tá. Nossa quinto exemplo aqui, né? Aqui o pessoal também entra em desespero. Agora tem fração no expoente. Como assim? Gente, relaxa, é tranquilo. Por quê? Fração na potência nada mais é do que raiz. É uma raiz escrita de outra maneira. Tá? Então, como que eu escrevo essa raiz aqui? Vou colocar o nosso símbolo da raiz, a base vai aqui dentro. Agora, o meu expoente, ele se divide aqui na raiz. Tá? Quem está aqui embaixo é o radical. Quem vai para o símbolo do radical. Tá? E quem está aqui em cima é o expoente do meu número. Então pensa o seguinte, né? O 2 aqui, ó, ele está embaixo da fração. Pensa que tem um solzinho, né? Pensa que aqui assim, ó, tem um solzinho. Então o meu 2, ele está na sombra. Se ele está na sombra, aqui ele vai para o sol, ele vai para fora. Ele vai para o índice da raiz. E o meu 1, que está no sol, ele vai para a sombra, vai para dentro da raiz. Beleza? Então o expoente fracionário é uma raiz. Quem está em cima, quem está no sol vai para a sombra, então quem está em cima é do número. E quem está embaixo é o índice da raiz. Então, quem está na sombra vai para o sol. Beleza? E aqui embaixo, nós temos o clássico número elevado a zero sempre vai ser 1. Tem apenas uma exceção, que é 0 elevado a zero. Isso não tem como fazer, mas com exceção, né, tirando ele, todos os outros números que elevado a zero sempre resultará na resposta 1. Beleza? Só que no quinto exemplo, vamos calcular essa raiz então, porque a raiz ela é apenas uma operação inversa à potenciação. Se na potência eu tenho aqui, ó, que 2 vezes 2 é 4, na raiz eu quero o contrário, que número vezes ele mesmo deu 4. Então é o número 2. Beleza? Se você tem dúvida, então olha o nosso próximo vídeo aí, vou deixar nos cards, que vai ser a nossa explicação sobre raiz, beleza? Bom, agora sim vamos falar das propriedades então da potenciação. Elas são bem simples, são bem de boa, tá, gente? A primeira propriedade fala pra gente sobre a multiplicação de potências de bases iguais. O que significa isso, professor? Vou multiplicar duas potências e o número de baixo das duas são iguais, é o mesmo número. Como que eu resolvo isso, né? Eu vou repetir o número que está embaixo. Então, 2 vezes 2, eu vou repetir o 2, tá? E os meus expoentes eu vou somar. Então, o primeiro expoente é 3 e o segundo é 4, então eu faço 3 mais 4. 3 mais 4 é 7.
Então, essa conta é a mesma coisa que eu resolver a operação 2 elevado a 7. Beleza? Tranquilo? A propriedade é simplesmente isso, tá? Daí, para resolver essa conta, você faz lá 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, e você chega no resultado da potência. Aqui a gente vai apenas aplicar as propriedades, tá bom? Então, no segundo exemplo da primeira propriedade, temos então 5 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a menos 2. Então, fica 5 elevado a menos 3, né? Repete a base e soma os expoentes. Por isso que tem esse maisinho aqui, e o parênteses do menos 2 é só para não confundir o sinal do número com o sinal da operação. Então aqui vamos fazer o jogo de sinal para tirar os parênteses, mais com menos fica menos, então fica 5 elevado a menos 3, menos 2. Lembra lá, se você deve R$3 e você deve R$2, então você vai dever R$5. Então fica 5 elevado a menos 5. Beleza, galera? Espero que estejam entendendo. Tá tranquilo, né? É bem de boa isso aqui. Não tem muita dificuldade. Agora aqui, ó. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4, tá? Divisão de potências de mesma base. Como que eu resolvo isso? Divisão não é o contrário de vezes? Então, como expoente, eu vou fazer o contrário de mais. Então, eu vou fazer aqui, ó. Repito a base do mesmo jeito. Em vez de eu somar, eu vou subtrair. Muito bem. Então fica 3 menos 4, beleza? 3 menos 4, menos 1. Então fica 2 elevado a menos 1. Aí para resolver isso, inverte a base, fica 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, né? Lembrando que o menos só troca a base de lado. Tranquilo, galerinha? Então, segundo exemplo agora da segunda propriedade, né? Vou repetir o número 5, que é a minha base, e vou subtrair os expoentes. Então fica 4 menos 2. Lembrando que tem o menos do seu número e o menos da sua operação. Por isso tem o parênteses ali, tá? Repito 5, joguinho de sinal. Menos com menos, 4. Então ficaria 4 mais 2, tá? 4 mais 2, 6. Então a resposta aqui é 5 elevado a 6. Beleza? Primeiras propriedades é bem fácil, é bem tranquilo, né? As duas últimas propriedades também é tranquilo, tá bom? A terceira é potência de potência. Lembra a primeira? Multiplicação, somamos expoentes. Segunda propriedade, divisão, subtraímos expoentes. Então teve mais, teve menos, agora teria o vezes. Exatamente. Então na minha terceira propriedade, o que eu faço? Potência de potência. Vou repetir a minha base e multiplicar os expoentes. Então, 2 e 3 ficaria 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? Então aqui ficaria 7 elevado a 6. Fácil, né? Bem tranquilo. Aqui é a mesma coisa. 10 elevado a menos 5 vezes 3. Então é 10 elevado a menos 5 vezes 3. Menos 5 vezes 3, menos 15. Então seria 10 elevado a menos 15. Bem de boa, né? E essa última propriedade que nós temos aqui, ela é o seguinte. A primeira, base igual, expoente diferente. Aqui é o contrário, né? Aqui é expoente igual e base diferente. Quando nós temos isso, a gente pode juntar os expoentes em uma coisa só. Como assim, professor? Tá vendo que os dois têm o mesmo expoente? Então eu posso juntar numa coisa só. Eu posso fazer assim, ó. 3 vezes 10, ambos ao quadrado. Então 3 vezes 10 ficaria 30, então eu teria 30 ao quadrado. Beleza? E a segunda propriedade é a divisão. Então eu posso fazer 16 divididos por 4, ambos elevado ao cubo. 16 divididos por 4, 4. 4 elevado ao cubo, nós sabemos que é 64. Beleza? Ah, professor, mas se eu tiver uma divisão, eu posso separar também? Também pode. Ambos os caminhos é válido. Então, se você tivesse esse exemplo aqui, ó, 3 vezes 10 ao quadrado, você pode separar em 3 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Beleza? Isso aqui, gente, é muito importante quando a gente for aprender a fazer, então, raiz quadrada, tá? Simplificação de raiz. Beleza, galerinha? Galera, então nossa aula de hoje foi isso, foi potenciação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no seu comentário, né? Que a gente vai ler, a gente vai responder e vamos interagir juntos aí, beleza? Novamente, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seu amigo que está com dificuldade de potenciação. É isso, fique com Deus e até a próxima aula.